Uma raridade nacional. O MP Laffer é obra de um gênio. Eu vi um MP Laffer parando numa garagem e apaixonei. O 007 aparece, pousa ao lado de um MP Laffer também. E chama atenção por onde você passa? Ah, sem dúvida alguma. A única coisa que não se consegue com ele é ser discreto. Você está vendo esta maravilha de automóvel? É um MP Laffer fabricado no ano de 1986. É uma raridade nacional, considerado um fora de série. E você está no convite para conhecer agora em detalhes esta belezura. Venha com a gente! E o dono deste automóvel é o Yuri Piccoli Hans, morador de Iomerê, Santa Catarina, que é um apaixonado por carros diferenciados, os fora de série como este Laffer que a gente está apresentando para você. Yuri, como é que você chegou a adquirir esta raridade? Em primeiro lugar, Milton, sou apaixonado por velharia, né? O que Por é velharia. antigo é com a gente mesmo. Mas o MP Laffer sempre foi, desde a infância, um sonho. Eu via-se raramente por aqui, mas num estado em Curitiba eu vi um MP Laffer parando numa garagem e apaixonei. Depois eu vi este MP Laffer numa ocasião em São Paulo e, posteriormente, esse carro estava numa coleção e acabou surgindo a oportunidade no final do ano passado dele estar aqui comigo e eu me tornar, não o proprietário, mas o fiel guardião para uma próxima geração, né? A antiguidade Certo. a gente trata dessa forma. Então ele está comigo desde então, inclusive como carro de uso diário. Ou seja, para o seu trabalho, para o seu passeio, este é o seu automóvel. Este está sendo o meu automóvel. E, aliás, é interessante isso, porque o pessoal que tem geralmente acaba... Essa é a diferença entre ser um colecionador ou não. Os colecionadores geralmente têm peças que não usam. Sim. Eu prefiro ter peças que possam fazer parte do meu uso diário e assim eu faço, inclusive, com o MP Laffer. E você faz trajetos mais longos também? A viagem de São Paulo, inclusive, quando eu fui buscá-lo, 800 quilômetros que eu fiz com ele, com total tranquilidade. Afinal de contas, é um carro que está Sim. com 28 mil quilômetros. Então, é um 28 carro em mil. estado de novo, não é? E tem certamente revisão, você fez a revisão e tal? Sem dúvidas. Até porque como ele ficou muito tempo parado num espaço, uma coleção, era necessário fazer toda uma revisão de freios, Sim. motor, enfim, toda essa parte para que ele tivesse em ordem para poder topar aí os 800 quilômetros de estrada. E depois por aqui também, no todo dia, pequenas viagens, a ida ao trabalho, a ida ao mercado, é com ele mesmo. E chama atenção por onde você passa? Ah, sem dúvida alguma. A única coisa que não se consegue com ele é ser discreto. Não passa desapercebido. Não passa desapercebido, mas o mais importante disso, Milton, não é o chamar atenção, Sim. mas o como ele chama atenção. Todos que passam por ele evoca nas pessoas um sorriso muito, muito bonito. Sim. É uma energia muito bacana. As pessoas, quando vêm, param, olham, a criança dá risada, a pessoa mais velha, mas é sempre uma felicidade muito grande que esse carro acaba conquistando. É um Sim. sorriso sempre espontâneo. É algo assim meio que nostálgico também. Eu acredito que tem esse ar de nostalgia, o ar de ser alguma coisa diferente, não mais do mesmo. Sim. Como as linhas que nós estamos acostumados a ver nos automóveis, não é? Certo. Vamos falar um pouco do automóvel em si. Eu falei que no começo lá que é fabricado em 1986.
1986, não é? 86. E é um carro nacional, Yuri. Exatamente. O MP Laffer é obra de um gênio. Nós, no Brasil, temos alguns gênios e, infelizmente, reconhecemos muito pouco. O Percival Laffer, aliás, MP Laffer é a sigla, é como eles encontraram a forma de montar. Móveis Patenteados Laffer. O Percival Laffer era um grande empresário, aliás, um grande amigo. Eu tenho a felicidade de tê-lo. Foi ele que desenhou esse carro? Foi ele que o design. Desenhou. O Percival é um arquiteto e designer. Ele foi proprietário da Móveis Laffer, ele mais sócios. Uma empresa que chegou a ter perto de 2.000 funcionários na década de 70 e produzia estilo. Aquela coisa de ser conceito e não tendência. Este é o Percival Laffer. O Percival tem algumas coisas que ele sempre diz que ele não consegue dissociar forma de função. Então, o que ele desenhou no ramo moveleiro, em outras circunstâncias, sempre traços muito bonitos, mas funcionais. O Percival, inclusive, é o criador, o formato do orelhão telefônico e a obra do orelhão telefônico, como nós conhecemos, é obra da Laffer, é obra dele. Ou seja, eu até brinco com ele que ele é uma das poucas pessoas que pode se dizer onipresente no Brasil. Porque em qualquer pequena cidade, há ainda mesmo nos dias de hoje, o orelhão telefônico. E como a gente tem essa criatividade muito do povo brasileiro, daquele formato batizar a cabine telefônica de rua de orelhão que está no coletivo, ficou no coletivo popular. Mas enfim, aí vem o carro. O MP Laffer, inclusive, é acusado muitas vezes de ser uma réplica do MGTD, um automóvel inglês fabricado na década de 50, 1952. A verdade é que ele não é bem uma réplica do MG, não. O MG tem motor dianteiro, tem outras características, as janelas são de lona, enfim. O Percival, na década de 70, 1972, em parceria com o agente de patentes, inclusive da Laffer, estavam estudando o início do fábrico de um automóvel. E o MG tinha linhas muito bonitas, e as linhas são de fato muito semelhantes. O Percival se encantou com essas linhas, comprou inclusive desse próprio agente o modelo que esse agente tinha, e com fibra de vidro, o MP Laffer é um automóvel todo feito em fibra de vidro, monobloco. Sim. Ele falou, vamos fazer um automóvel de fibra, mas não um automóvel, nós vamos fazer o melhor automóvel em fibra de vidro. E assim, do momento da decisão até o primeiro protótipo, 30 dias. 30 dias. 30 dias. Uma equipe que o Percival mantinha, assim, todos muito apaixonados pelo que faziam, determinados em fazer acontecer, vestiram, enfim, fizeram com aquele MG as formas necessárias e desenharam a carroceria. A mecânica, Milton, é muito interessante porque nesse estudo do MG descobriu-se que o entre-eixos do MG tinha medidas muito semelhantes, muito próximas, se não me engano a variação de 1 ou 2 centímetros para a estrutura do Fusca. Então o Percival entra em contato com a Volkswagen do Brasil e negociam, então fazem um negócio em que os chassis viriam prontos da Volkswagen e receberiam a carcaça da Laffer. E a garantia sairia de veículo zero Volkswagen. É um raro caso em que não é tocado em nada da parte mecânica, exceto um pequeno recuo dos pedais e avanço da coluna de direção, enfim, detalhes ínfimos no projeto da plataforma do Volkswagen. E vestia-se, enfim, a carroceria sobre ele e o veículo saía da Laffer com a garantia da Volkswagen. Yuri, e o motor? É também Volkswagen, então. Motor Volkswagen. E qual é a potência dele? 1.600, é o motor 1.600, que equipa diversos Fuscas, as Brasílias também. Sim. Sem nenhuma modificação do que ele era o projeto original. É um automóvel que você não tem como colecionador, é apenas um usuário, mas ele tem placa preta, que seria um carro de colecionador, por exemplo.
Como é que você transita com isso? Você vai nesses eventos de exposição de carros antigos ou não? Como é que é isso? Ele segue tendo características de carro colecionável, de carro raro. Ele está, inclusive, filiado a um clube de colecionadores, mas eu dificilmente faço parte desses clubes. Algum encontro de carros antigos, alguma viagem, sim. Mas eu prefiro, Milton, a proposta do próprio Percival. O Percival, quando fez esse carro, ele tinha para esse carro um destino muito próprio. É aquela coisa do aproveite o seu dia, aproveite a vida. Ela passa. Ele não é um carro, tampouco um carro de corrida, tampouco um carro. Ele é um carro para você aproveitar, para você baixar a capota dele e viver um bom momento, um momento agradável. E nada melhor de fazer esses momentos agradáveis no nosso dia a dia. Quando temos a oportunidade de viver ele no dia a dia, ao meu ver, é a melhor forma de todas. Tem 2 lugares e é conversível. Exatamente, 2 lugares, conversível, descapotável, como diz, é uma coisa muito prática. Aliás, ele tem 2 formas de você descapotar ele. Quando você abre a capota e deixa ela visível, então você simplesmente desclipa ela do para-brisa e baixa a capota com muita tranquilidade e puxa ela de volta quase que vestindo um casaco, vai. Certo. Aí quando você envolve ela, tem todo um preparado para que ele fique mais charmoso, então você envolve, daí é um pouquinho mais difícil. Mas se não, no dia a dia você simplesmente desclipa ela, baixa e você choveu ao mesmo momento, fecha. Ele também topa muito bem os dias de chuva, não entra água, que é a pergunta que mais o pessoal faz, né? Não, ele não entra água. Inclusive em viagem, enfrentei temporal com ele e ele se comportou muito bem. Esse automóvel, a linha Laffer, ela começou em que ano e parou em que ano? Em 1972 ele fez o protótipo. De 72 a 74 ele preparou a linha de produção. E 5 de abril de 74 ele entrou em produção em série, não é? E parou no início da década de 90. 1990 encerrou os últimos veículos foram produzidos. E quantas unidades foram fabricadas? Um número de 4.300 unidades, sendo que 1.500 foram exportadas. Estados Unidos, Alemanha, Itália. Foram grandes lotes. Existem também em mais alguns outros países, mas daí em menor escala. O interessante desse modelo em específico é que ele é um modelo tipo exportação. E mais especificamente os que foram exportados para a Itália. Esses que foram exportados para a Itália tinha sistema de ar quente, tinha algumas nuances que os modelos que ficaram no Brasil não tinham. Certo. Então existe no Brasil, ficaram 2.000 e alguma coisa, quase 3.000 unidades, né? Aproximadamente isso. Portanto, você tem uma raridade hoje. Eu considero que sim, uma raridade. Mas além da raridade, um carro muito gostoso para o uso diário, né? Que aliás é outra das premissas. O Percival, quando então idealizou esse projeto entre carroceria e chassi, ele queria que o carro tivesse uma linha agradável, essa fluência de linhas que ele tem, mas ao mesmo tempo ele fosse prático para o uso diário, confiável e que a mecânica também fosse de fácil acesso. Lembrando que nós estamos falando de 74, onde o acesso ainda às oficinas não era, para os interiores não era tão tranquilo. Então o Laffer tinha a mesma facilidade de um Fusca para se ter manutenção. Então essa era uma das características que o Laffer pensou, um carro de uso diário, mas que seja agradável aos olhos. Certo, mais alguns detalhes, Yuri. A roda, como é que é essa roda? É uma roda diferenciada também, né? Sim, na verdade não há nada no MP Laffer que seja convencional. O Percival, como eu falei, é um grande inventor. Podemos ter uma ideia que os vidros das portas, os vidros deles são elétricos e os contatos elétricos, positivo e negativo, para que abasteça o motor, se dá pelas dobradiças. Então são pequenos detalhes que a gente percebe na construção do carro que são dignos de um gênio. As rodas são rodas raiadas, com todo um sistema especial de fixação e tal, mas que obedecem o padrão atual. Inclusive ele está calçando um pneu radial com toda a tranquilidade, como qualquer carro novo. Então ele mantém vivas as linhas, ele mantém todo o charme, mas ele tem essa praticidade do uso diário, que se eu tiver problema para trocar o pneu, como qualquer outro carro, eu faço a troca dos pneus dele com tranquilidade, posso dizer assim. Cores, essa cor que cor é essa? Esse é um champanhe perolizado. É raro, inclusive, mesmo entre os MP Laffers, encontrar com essa cor. Sobretudo nesse estado de pintura. Eu nunca fui muito adepto àquela coisa de cuidados de extremismos com o carro. Este eu tenho um cuidado maior, inclusive com pintura, o enceramento e tal, porque a raridade de se encontrar
mesmo dentre os MP Laffers, com essa cor e esse estado de pintura, realmente é uma raridade. Mas tinha outras cores também, né? Tinha um azul, cinza, o verde militar, inclusive o Jô Soares comprou da Laffer 3 ou 4 exemplares e ele era fã do azul calcinha, então comprava os carros dele da Laffer azul calcinha. Mas nós temos aí Jô Soares, nós temos a Elis Regina, foi proprietária da MP Laffer, ele fez a aparição em algumas novelas, o filme 007 contra o Foguete da Morte de 1975, se não me falha a memória, inclusive o protagonista, o 007, aparece, pousa ao lado de um MP Laffer também. O carro tem diversas aparições que foram consagrando ele como a peça que é. Eu vejo que você tem aí na mão um livro é sobre o Laffer? Sobre o Percival Laffer. O Percival Laffer, como nós falamos, eu tenho na casa de um gênio. Aliás, uma pessoa de uma simplicidade nesse ponto, não confundir simplicidade com simploriedade. Ele é uma pessoa extremamente simples, mas de um conhecimento aqui, se o Brasil fosse um país um pouco diferente, nós estudaríamos ele nas escolas. Inclusive o Percival está embarcando agora para Milão, no Salão dos Móveis, que Milão ainda continua sendo uma das capitais de design do mundo, onde ele vai ser homenageado pelos feitos dele no design brasileiro e internacional. Esse livro conta um pouco da história da Laffer, da empresa Laffer, da Móveis Laffer, e também, obviamente, do MP Laffer. O MP Laffer completou agora, dia 5, 50 anos e vive o seu melhor momento enquanto reconhecimento. Basta fazer buscas aí para ver a quanto anda a valorização e todas as homenagens que se rende a esse nacional com carinha de inglês que nós temos aqui. Muito bem. Yuri, vamos dar uma volta com ele? Vamos lá. Vamos lá então, vamos dar uma volta com este MP Laffer, fabricado em 1986. Vamos lá, Yuri? Vamos lá. Agora vamos conhecer aqui o painel por dentro do automóvel. Yuri, nos explique o painel, as funcionalidades do que temos aqui. Então, Milton, hoje em dia os carros até não trazem mais essas informações, tá? Então nós temos o conta-giros, velocímetro, odômetro total parcial, combustível, voltímetro. Aqui todas as luzes de advertência, bateria, farol alto, óleo, freio de mão e alerta, também nível de óleo. E a temperatura do motor, coisa que aliás os motores refrigerados a ar, que é o caso dele, é raríssimo nós termos. Mas ele também traz aqui as informações de temperatura de óleo, temperatura de motor, enfim. Aí os comandos dele de faróis. Farol de milha, quem viu lá na frente, então são 5 faróis que ele tem em um dia quando está dirigindo. Alerta, limpador de para-brisa. Enfim, são as funcionalidades básicas, não é? Mas, para a época dele, extremamente completo. Painel de madeira, Radica, volante também de madeira. Aliás, o painel, para quem for olhar também no modelo, no MG, o painel tem exatamente esse mesmo desenho aqui, com essas mesmas funções.